Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui na Motopoint novamente com André Cruz, Carlos André Cruz. Sim. Acredito que você já conhece aí do podcast anterior que a gente fez, mas para não se estender muito o podcast anterior, a gente dividiu em duas partes. Estamos aqui na segunda fase e André vai contar a nossa história, a história dele também que se interage com a minha no motociclismo, mas é só para dar continuidade, para vocês entenderem um pouco de como começou o motociclismo na nossa região, no nosso Brasil, né? Então, tem muita gente aí que não sabe as raízes do motociclismo e André tem uma boa bagagem sobre isso aí. Inclusive, ele tem umas histórias quando mudou de tipo de moto, tipo de motor, tudinho, ele vai contar aqui pra gente. Olá, André. Bem-vindo novamente. De novo, né? Vamos dar continuidade àquela conversa gostosa que a gente teve da outra vez. Da última vez que a gente terminou, a gente estava quando eu estava saindo de motores 4 tempos, para motores 2 tempos. Então eu saí da Turuna e fui para a Grale. Por quê? A Turuna, moto laser. Aquela carenada. Tu saiu já da moto laser, né? Tu preparou todinha, tu vendeu aquela moto e daí pegou a Grale. Houve a oportunidade de eu ser gerente de serviços da Grale, na época estava sendo lançada a Cagiva, a Grale Cagiva no Brasil, né? Eu não me lembro qual foi, eu acho que era no Rio Grande do Sul, qual era o estado, e houve a oportunidade de eu ir trabalhar lá. Então, o gerente era Célio, amigo nosso, em comum, e aquela velha brincadeira, tu tá trabalhando aqui com uma máquina dessa, vai ficar com isso aí? Ele chamava isso daí, mesmo com toda aquela tecnologia, toda aquela brincadeira que a gente fez ali que não tinha nem os motores 2 tempos da época, brincavam com aquela motocicleta, mas nem pelo motor, né? É aquela pecinha que falam que fica atrás do guidão. Então eu vendi a moto, vendi por um bom preço. Mas teve alguma influência da concessionária para vender tua moto? Teve dele, né? Ele pediu, a gente experimenta. Aí ele conseguiu alguém para comprar ela? Como é que foi assim? Eu não lembro o detalhe, mas eu sei que foi uma pessoa lá que era de Maceió, não sei o que foi lá comprar a moto e levou até hoje, eu não sei a história daquela moto. Simplesmente a moto sumiu e eu peguei a Gralezinha. Então foi um upgrade porque era uma moto que ela era 79 para uma moto 86. Então foi aquele upgrade, né? E era tendência, era moda na época, porque a moto trail era uma motozinha de... Eu peguei logo, a Grale tinha alguns... a moto de entrada dela era uns ciclomotorzinhos que tinha. Depois tinha, eu não lembro qual era o nomezinho, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na época. O pessoal da Cagiva foi lá, deu um curso lá para o mecânico, que eu fiz também. Eu era gerente de serviço, fiz também, ganhei essa oportunidade. E tinha as 16.5, que eram 125, com 16.5 HP, 16 HP e meio. A Turuna tinha quanto? 14. Mas era motor 4 tempos, né? Então, ou seja, motores 4 tempos, ela dá 2 voltas no motor para soltar um pum. Quando ela está queimando, aquela queimada do pum que você escuta, ela dá 2 voltas, né? Então é um admissão só de trabalho para então ela sobe, desce, admite, comprime, sobe, desce, explode, escapa. 2 tempos. Isso é bom para o pessoal entender como é que funciona. Motor 4 tempos, quem quiser entrar, entra ali. Mais na frente a gente possa ser que a gente, se houver tempo, a gente pode até falar sobre isso. Então, motores 4 tempos, motores 2 tempos. Motores 4 tempos, eles são mais duráveis, mas são mais lentos. Justamente pela essa velocidade do ciclo, motores pelo ciclo Otto, né? Motor 2 tempos, cada pum que você escuta, cada explosão que você escuta, admitiu, comprimiu, subiu. O pistão sobe, admite, comprime. Desceu, explode, escapa. Ou seja, cada pum que você escuta, cada explosão que você escuta, é uma volta só que dá, ou seja, a metade do 2 tempos, do 4 tempos, desculpa. E o ruim nos dias de hoje, em relação
ao motor 4 tempos é que o motor 4 tempos ele não queima óleo. Ele é um motor de lubrificação ótima, um motor de mais durabilidade, um motor até mais pesado. O motor 2 tempos ele é fraco de durabilidade e fraco de lubrificação, porque a gasolina é a óleo misturado na gasolina. Então, se investir muito, e outra coisa, ele, além de fazer barulho, ele só funciona bem fazendo barulho, não pode abafar como fazer com o motor 4 tempos hoje, né? Tem aí o Euro 5, as leis de emissão de gases poluentes, que está aí as notas, então entupindo a motocicleta. Daqui a pouco o motor vai ter mais barulho. Não tem mais óleo, não tem ronco, não tem nada. E o motor 2 tempos ele precisa de ter uma certa liberdade para funcionar, além de poluir o ar porque queima óleo. Então, naquela época que eu vim ter meu primeiro scooterzinho, que era 2 tempos, ela que era a Garelli, que tá falando na primeira parte da nossa conversa, a Kátia. Ah, 2 tempos era o mais vagabundo que tinha, mas só tinha aqueles. Era como se fosse um 1,50, era 1,50 na época. Fumaçava, não lubrificava bem e carbonizava. E a Grale veio inovando. A Grale veio inovando, veio chegando com nova tecnologia da óleo que trazia óleo importado para a gente usar, que fumaçava menos e lubrificava mais. Até o final de 99, que as RD ainda continuaram fabricando, que tem essa história que a gente vai continuar também, do porquê da Honda continuar tanto tempo, ou só ela fabricar o motor 4 tempos, e a Yamaha não entrava com o motor 2 tempos, a gente chega lá, não entrava com o motor 4 tempos. Então, a Grale era um sucesso, era um motor todo motor queima a favor dos ponteiros do relógio, ela queimava ao contrário, o poder de queima era absurdo. Eu peguei a 16 HP meio, que era 125, e tinha as 200 que tinha de 27 HP meio e a de 30 HP. As SXT e as da K, que eu tive a oportunidade bem tempo depois. Aí tinha a Elefant, né? As Elefant, a SXT era do tanque pequenininho, e a Elefant, tem que chamar assim, né? Elefant, que era, né? Porque elas são espanholas, né? A gente fala um pouquinho de espanhol, italiano, né? É uma coisa assim. Aí quando o Célio me pegou também, né? Ele, entre aspas, obrigou a gente a sair da era dos 4T para voltar no tempo, entre aspas, que a gente não sabia que ia ser assim, para 2 tempos. Então eu tinha a Turoninha, você estava com aquela sua XLX 250, a laranja, que já era as mais bravas, que eram aquelas que tinham 12 carburadores, né? Já eram as mais andadoras, e se eu não me engano fabricou 1 ou 2 anos, depois correu, porque ela perdeu um pouquinho de torque, e nas trilhas ela falhava, porque o pessoal queria um pouquinho mais de torque, era outra história, né? Eu queria até dar uma observação aqui, pessoal, que a Grale, quando chegou, ela chegou chegando. Ela chegou inovando com uma tecnologia completamente diferente. Ela chegou com uma mídia muito forte. Eu vou botar aqui uma propaganda que tinha, eu acho que eu vou conseguir. Jubilura, que andava, né? Tinha uma novela, tinha não sei o quê. Aí tudo de Grale. Se não me engano era Paraíso, alguma coisa assim. Olha, várias novelas, tudo. Moto que você via na novela era a Grale. Então a Grale chegou chegando e vendeu muito bem. Era um show de moto, porque tecnologia, eram motos 2 tempos, mas ela tinha refrigeração líquida, não tinha a tecnologia que existe em lubrificação como é hoje. Ou seja, eu falo lubrificação por quê? Porque quando as leis de emissão de gases poluentes no mundo inteiro foram apertando, até 99 era permitido aqui no Brasil fabricar motores 2 tempos, em 2000. Então ainda se conseguiu motor 2000, ainda saiu alguma coisa no ano 2000 ali. No finalzinho do ano 99, para a entrada, para a virada ali, né, virada do século, né, tinha essa tecnologia de óleo 2 tempos. Mas para que se investir mais naquilo ali? Então já existia óleos que eram completamente sintéticos, que não fumaçavam. E a pessoa vinha brincar comigo, vai fazer um peguinho com ele, vai correr com a moto dele, que isso é motor 2 tempos, motor 2 tempos trava. Como era antigamente, a gente via aquelas motos que tinha DT 180,
tinha umas RD, tinha RX, tipo, o cara que era aquele fumaceiro meladeiro de óleo. Já me fala. As namoradas adoravam, não era, Júnior? As mulheres da gente ficavam mordidas porque a cabelo. Eu gostava, a gente estava tão acostumado com aquele negócio. Eu cheguei até a usar aquele M50 para dar um cheirinho, aquele cheirinho de carreção. Quando não tinha M50. Tinha o Castrol, o 50 tinha óleo de rícino, não era? Óleo de rícino, eu comprava óleo de rícino, remédio. Pois é. Mas André, me fala assim, temos a mudança que você sentiu na tocada. O que é que a mudança que você sentiu de uma 4 tempos, uma 125, 4 tempos para uma 125, 2 tempos, embora que era uma de rua e outra era trailer. Então, dois segmentos diferentes, né? Sentiu aí? Uma era para. Primeiro, as 125 não eram para correr. Elas foram feitas para andar na rua. As agradas já tinham origem, já tinham sangue dela, tanto que tinha a WXT, que era para competição, tinha 125, e depois já veio a V 200, né? Então era a motocicleta com sangue ali. E quando ela veio, o pessoal quer moto pequena, mas que ande. E tinha toda a tecnologia a refrigeração líquida, que ainda era a água, porque não existia, não chegou para a gente tecnologia de líquidos de arrefecimento que existem hoje, que não existe água. A água, quando chega a 100 graus, ela entra em ebulição. Então acontecia o que? Com a gente que gostava de cacetear, a gente estourava a bomba d'água e a água entrava para dentro da caixa de macho, fazia danoninha, era aquela brincadeira toda. Isso era o retentor que estourava, que aguentava, não aguentava essa coisa toda, tanto que mais na frente, quando ela foi tropicalizada, conseguiram adaptar ela, melhoraram ali e ela conseguiu resistir isso aí. Mas a diferença, Júnior, era estúpida. Era uma moto, a Turum era uma moto dura, tudo bem que eu melhorei ela, na minha eu melhorei tudinho, mas não tinha a pegada da Grale. A Grale, mesmo sendo com 16 HPM, mesmo sendo 25, não tinha graça para aquela, não tinha graça para Yamaha, não tinha graça para RD, não tinha graça para ninguém. E as 200 era pipoco. O sucesso de vendas era as 200. Então, quando começou a chegar as primeiras 200, quem tinha 16 já chegava lá na Grale para querer trocar para pegar as 200. Quem gostava das SXT, que o perfil dela era mais para o pessoal fazer trilha, por fora de estrada, o tanque era menorzinho, ficava mais levinha. Era quem queria para um percurso mais longo, pegava a Elefant ou a Dakar, que tinha um tanque grande para percurso mais longo. Ficava mais pesada, mas tinha uma autonomia maior, né? Mas pra gente aqui, acostumado com aquela coisa, aquela mesmice, quando ela veio, foi pipoco, que era um absurdo. Era um absurdo. Já pensou você com um motorzinho de 200 cilindradas? Como a gente tem aí uma Twister dessa de 250 ou de 300, imagina você com uma 200 botando aquilo ali no bolso. 160 era brincadeira para ela, naquele tempo. Em 86 você botar 160, 170, preparava para poder andar. Fora, quando a gente botava aquelas ponteirinhas, aqueles escapes, que ela fazia aquilo ali mais rápido. Aí foi a brincadeira ficou gostosa ali, mas ali foi onde começou a minha decepção. Aquilo marcou minha vida, foi o quê? Entraram dentro da minha casa, aquilo virou moda ter aquilo dali, era uma tendência, e roubaram minha motocicleta de dentro de casa. E minha cabeça entrou em parafuso. E aquela moto ali, como se eu ganhasse hoje R$1.500 para ser o gerente da oficina, eu pagava R$1.200 na moto. Ficava com 300. Tudo bem que foram só 5 meses, eram só 5 parcelinhas. Mas eu passei 2 meses com ela e passei mais 3 pagando. Imagina você pagando 3 meses de uma moto quase zero, trabalhando numa revenda, andando na moto zero dos outros, comendo boia fria, porque naquele tempo não tinha micro-ondas para a gente esquentar. Eu voltava para casa todo dia para almoçar. Fora aquele trauma, você dá aquelas catucadinhas, tudinho, e o gerente olhar para você e diz: pai, olha a moto aí, essa é uma moto nova, uma moto zero. Você fica. Foi aquele trauma, ele só esperou. Puxaram o tapete, né? Ele só esperou. Sério, gente, era um amigão meu, mas tudo tem limite, a gente não pode misturar amizade com trabalho. Ele me aguentou até eu terminar de pagar a moto. Ele ainda conversou comigo umas 2 vezes, foi mais 15 dias e eu tive que sair. Fui obrigado a sair. É porque eu acredito que naquela época você não estava mais
com o desempenho profissional que você tinha, eu acho que você estava muito abalado, não é fácil você trabalhar, lutar para ter alguma coisa, e chega um indivíduo e toma isso de você, Entra na sua casa, entra na sua casa e rouba isso, essa conquista que você teve. Então, emocionalmente você estava em curto. não deixava de ser um sonho. Lógico, lógico. Então você estava em curto e para o profissional lá para a concessionária, a sua produção Caiu. foi lá para baixo. Entendeu? Então, eu acredito que Célio lhe segurou lá mais pela amizade. Por isso que eu não fiquei com raiva dele. Porque eu acho que se não fosse a amizade, talvez não tivesse segurado você lá por tanto tempo e você ainda tinha a obrigatoriedade de pagar o seu compromisso. Porque não foi financiada, foi de boca, foi na amizade. Mas você é uma pessoa, ele falava, ele sabia que de um jeito ou de outro ele ia receber. Ele nunca chegou pra mim pra ameaçar, Mas cadê seu dinheiro? Você recebeu? Cadê? Não, ele sempre, eu fui lá e tá aqui, recebia, foi de boa. Ficou a amizade, nunca mais eu ouvi, mas tá tudo certo. Aí pronto. Realmente puxaram o meu tapete. Puxaram o meu tapete ali, aí ali eu me chateei, eu tinha um monte de ferramenta especial em casa, um monte de coisa. Eu já gostava, eu já tinha alguns clientes que eu fazia uma revisãozinha, outra em particular, me chateei. Aquelas sucatinhas, aqueles parafusinhos que você faz, aquelas, né, separa os parafusinho que é igual de fábrica, você faz, eu me chateei, eu não quis mais negócio com motocicleta, porque tinha gente que era conhecido mesmo, que tinha oficina, tudinho, que sabia quem era o cara e não me disse nada. E eu só fui descobrir isso depois que o cara já tinha morrido. E eu fiquei muito chateado com esses caras da oficina e traumatizou, decepção, tudo junto, imagina, tudo junto. Se fosse um cara qualquer que tivesse roubado, não, mas pô, você sabia quem era. E o danado é que esse cara, durante um bom tempo, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ele ia lá na grade para procurar saber, e aí André, como é que é? Acharam tua moto? Pegando serviço, para poder dar fim. Eu nunca achei nem o chassi dessa moto, Jonathan. Tu ainda acha o chassi da moto por aí, nem dentro do Rio desse, até hoje nunca achou. E eu passei um tempão até a oportunidade de trabalhar no Jornal Comércio. Eu poderia trabalhar de carro ou de moto. Arrumei um carro velho, mas depois apareceu, eu voltei para a Grale de novo. Porque lá junto da Grale tinha uma loja de um amigo da gente, que ele era carioca, não lembro mais o nome dele. Paulinho, que ele tinha. Aí eu passei e vi lá ele com uma Dakar linda, preta, 88, 89, alguma coisa assim. Eu acho que tu já estava de Elefantré, eu não lembro se tu estava de Elefante, eu não lembro se tu dava ainda. E ele estava lá e disse, só temos essa daqui. Tem um probleminha, ela me explicou tudo, ela vai bater nela, você sabe que motorzinho nos tempos, foi caceteada, a aparência dela tá boa, aí tinha pneu, tudo bonitinho. E eu comprei assim mesmo. Aí voltei de novo, ela montou nos tempos. Não tem nem comparação, a gente brincar com o motor Quaté, brincar com o motor 2 tempos, não tem nem graça. Aí voltei para a Grale, voltei a brincar, fazer tudo. E nesse tempo de... Já era 200. Já era 200, a Grale era 200, né? Não tinha roupa. Mas a outra era 125. Que era 16,5. Essa outra que você pegou já era 200. 27,5. 30,0. Era Dakar. Né? Era branca com... Preta com dourada, ela tinha usado dourada. Era Dakar mais nova, aí já está faz tempo. Mas ela era 88, 89, alguma coisa assim. Porque ela saiu... Era 88, porque ela era preta com os detalhes branco com dourado, e a 89, se eu não me engano, era preta com vermelho. Era um lance, eu não lembro, tem detalhe. Eu não lembro de você com ela, não cheguei a ver. Chegou a ver que a gente brincou, fez pega na Gamena, eu lembro de tudo. A gente fez pega na Gamena e tudo mais. Eu não lembro qual era a moto que você estava não. Você estava com a Grale também, você... Nessa época que você passou, você saiu de 4 tempos para 2 tempos, você ficou em a Grale direto. Sim. Até... muito tempo, eu acho que você ficou de Elefantré até a última foi 4 Elefantré. Pronto, pois é, branca, vermelha, preta, tudo verso no carro, né? Não, só tive preta e tive uma vermelha pintando de preto. Pronto, aí foi um senhor, entre aspas, passou o tempo, mas foi um senhor upgrade, né? Mas eu voltei pro moto para tentar voltar alguma coisa, eu queria voltar a dar minhas carreirinhas, voltar a empinar, e eu perdi o gosto. Aí perdi o gosto de dar aquelas carreirinhas por empinar.
fazer o hino, para fazer aquele grau, eu perdi. Me desfiz de tudo. Voltei para uma opção, estava ali, sabe, pega, não pego, peguei. Logo depois eu saí de novo, voltei para carro de novo. Aí a brincadeira entrou no carro. Isso aí dá mais para outro podcast de carro, podcast de carro, né? Mas veja só, como eu estava falando sobre motores, a gente está falando de motores dos tempos, que muita gente ainda tem até hoje, tem tara de ter aquilo, se corre atrás de alguns motores, ou a Gralha, ou Yamaha, qualquer um daquele tempo, Suzuki tinha GT, as 380, as 550, 750, dois tempos, o pessoal vai levantar de fundo, vai atrás de quem tem, paga uma verdadeira fortuna para ver aquilo ali trabalhando, coisa que os pirraios não sabem o que é aquilo ali. Eu tenho um motorzinho dos tempos aí só para escutar. Só para escutar, só para brincar, né? O pessoal investiu em... Tinha o Pro Álcool, o pessoal investiu em transformar as dois tempos em álcool, aí ficou mais fácil de misturar com o M50, porque o M50 ele é vegetal, se mistura com álcool. E o óleo dos tempos não se misturava com álcool. E o M50 e o óleo de risco se misturava. Aí aquele cheirinho que você gostava era fácil. E quando sair o óleo sintético que você se misturava com qualquer líquido, com qualquer combustível, já foi no finalzinho de 97, 98, 99, quando, olha, a partir de 2000 é o último ano dos motorzinhos dos tempos. Então, como na primeira parte a gente falou sobre a entrada da Yamaha aqui no Brasil. Vem com essa história aí agora, pelo amor de Deus, eu tô curioso para saber. Eu não lembro direito quem chegou primeiro, eu só sei que quem mandou, quem ficou mandando e quem comanda até hoje, já chegou a ter quase 80%, quase tudo era só Honda, da venda era Honda. Por quê? Ela entrou em 69, creio que a Yamaha deve ter entrado no mesmo tempo ou antes. A gente pode pesquisar isso aí para poder ver. Quem tiver aí que queira pesquisar, pesquisa, procura ver. Mas que a Yamaha não teve a oportunidade que a Honda teve de lançar, de colocar a fábrica dela na Zona Franca de Manaus. E a Yamaha foi em São Paulo, se não me engano era Piracicunga, Piratininga, alguma coisa, era São Paulo lá. E não tinha as regalias que a Honda teve. Fora a parte política que tudo que a gente tem hoje no país tem influência política. A Honda, só ela poderia fabricar motores 4 tempos até 500 cilindradas por 30 anos. Por isso que a gente só via as Yamaha e depois viu as Agrale e viu as Agrale ir embora antes do ano 2000. A Agrale foi até 93, 94, até mais ou menos isso, não é? As Elephant Pré foi mais ou menos isso, não foi? A Agrale lançou Super City. Super City depois, né? Então, foi que a gente tirou para comprar um, pois é, conseguiu. Que a gente não viu, quem tem, não vende, tá lá, viu no museu e olha lá. Eu botei uma Maceió, não é? Tinha, era aquele... me vender, chegou lá, não me vendeu. Pois é, a gente também teve as Montesa, que tinha 250 H6, as 360, que iam lá para os peguinhos, não tinha para os V8, não tinha para eles, corriam com o carro na avenida e por aí vai. Então, quando chegou ali perto de 92, 91, 92, quando o Collor foi presidente, ele fez uma coisa que foi bom pra gente. Ele chegou, a gente reclamava de tecnologia, que queria coisa, e aquela mesmice, Fusca, Kombi, Gol, só saísse, só isso aqui. E o máximo que a gente tinha era um ar-condicionado, uma direção hidráulica, só um carro grande. E ele fez, chegou aqui e acochou as montadoras. Ou vocês mudam, eu vou liberar a importação. Mas não vai ficar continuando andando de carroça. Não vou ficar andando de carroça não. Então, voltando na que ele liberou, carro russo, que era o Lada, era o que ficou, que aguentava a resistência no nível. Foi o Lada Niva, que era o jipinho, que tem gente que ainda tem até hoje, está lá, não com a motorização. Porque não tem acesso a mais peça, não tem peça, não tem. Então, mas o chassi, aquelas coisas todas ficou, né? O Lada foi a chave da fechadura. Isso! A importação. Abrir importação. Foi a primeira porta que a gente teve para abrir importações. Aí tudo mudou. Nessa época a Suzuki também entrou. Eu não lembro, a Kawasaki não entrou com motor 2 tempos aqui. Nem para competição ela entrou aqui, não tinha. Entrou Suzuki. A Suzuki tinha as 50, que eu não lembro mais qual era a sigla dela, mas tinha 50, do mesmo jeito que a Yamaha tinha RD. A Honda não tinha, a Honda teve a CB50, a Honda nunca entrou com motor 2 tempos sem ser competição.
Competição ela tinha SR. Mas deixa eu fazer um parênteses aí. Sim, faça. Deixa eu fazer um parênteses, porque você falou isso agora. Nessa época, eu fui morar na Argentina. Sim. E uma coisa que eu fiquei impressionado lá foi eu vendo as Hondas na Argentina, de rua, eram 2 tempos. Entendeu? Engraçado, né? Aí eu, poxa, aqui na Argentina a Honda é 2 tempos, lá no Brasil é só 4 tempos. Esse aí é. Então essa aí, história da 2 tempos, da 4 tempos, como ficou prometido no podcast anterior, a gente cumpriu aqui para falar sobre isso. Sim. Alguma coisa mais assim, André, que você gostaria de registrar para esse assunto que a gente está falando hoje, porque é para mais de légua. Sim. Tem muita coisa para se falar. Sim. Mas não vou entrando em detalhes. Tem a tua história quando pegou a 16.5, na sequência eu peguei a 200. Sim. Numa condição muito semelhante, que eu não vou falar nesse podcast. Sim. Mas tem mais alguma coisa assim que você quer acrescentar para o pessoal aí relacionado a isso? Só o lance da oportunidade que a Yamaha não teve em relação à Honda, para a gente ter, para nós termos a oportunidade de ter coisa melhor. Então a Honda foi empurrando o que tinha para empurrar e a Yamaha ficou acuada. Quando o Cole chegou e disse, ou vocês abrem, aí a Suzuki não tinha como comparar, nem com a Yamaha, não chegar nem perto. A Yamaha disse, a gente vai embora do Brasil, ou você melhora alguma coisa para a gente vai embora. Então, não vamos não, a gente vai. Eu te prometo que eu melhoro alguma coisa para você. Você tem algum projeto? Tem, a Yamaha tinha a YBR na carta da Honda. A gente tem uma coisa aqui que a Honda não chega nem perto. E a Yamaha se eu não me engano, ela é japonesa, mas ela foi feita para o Brasil, um projeto feito especialmente para o Brasil. Como é que a gente vai fazer? Vai ser na virada de acabar os motores 2 tempos 99-2000 para começar os motores 4 tempos, e é onde vai encerrar o contrato com a Honda e você não vai renovar. Por isso que as Yamaha só tinha a Teneré 600 e depois a XT 600, acima de 500. Abaixo disso a gente não tinha acesso a nada. Começou com a YBR em 99, na virada do século. E como é 99, quando a Yamaha YBR foi lançada, acabou com a Honda. Não tinha, a 125 dele não chegava nem aos pés da nossa. Mas até mudar o conceito do brasileiro, que não sabia o que era a Yamaha. Muita gente não sabia. E ainda não sabe até hoje. Né? Quem vai estar vendo o nosso podcast vai matar essa curiosidade do porquê. A Yamaha naquela época ela já tinha catalisador no escape, que a Honda não tinha. E andava mais do que era outra história. Era outra comparando com aquela 125, né? Então, resumindo, ali foi o limite. Ali foi onde nós não tivemos mais acesso ao motor 2 tempos. Eu não tive mais acesso ao motor 2 tempos, infelizmente, mas se continuasse aí estar no motor 2 tempos até hoje, iria existir tecnologia de motor 2 tempos, como tem lá fora, para a competição tem. Só fumaça um pouquinho e cheira um pouquinho, ela fria, quente, você não vai fumar. Você vê competição como é que tá, né? É muito difícil bater papo sobre moto e ficar calado. Não é? É muito gostoso, né? Pra mim é complicadíssimo. É muito gostoso. Ó, resumindo, pessoal, a Yamaha e a Honda chegaram junto no país. A Honda teve uma regalia que a Yamaha não teve. Muito pelo contrário, a Yamaha complicaram a vida da Yamaha aqui no Brasil. A Honda teve uma concessão de só ela fabricar motores 4 tempos. A Yamaha tinha uma linha de motores 4 tempos. Desculpa, limitado até 500 cilindradas. Até 500 cilindradas. A Yamaha podia entrar se quisesse. Pronto. A Yamaha tinha motores 4 tempos fantásticos lá fora. A Honda tinha motores 2 tempos bons também lá fora. Mas a gente ficou amarrado a esses produtos limitados. A Yamaha ainda pôde fabricar a Teneré,
Não foi 86, 88, Alguma coisa assim. alguma coisa assim. Aquelas primeiras saíram farol quadrado, depois lançaram 90, o farol redondo, o farolzinho. Então, até 2000, onde estava o contrato da Honda, né, que ela tinha exclusividade para produzir motores 4 tempos até aqui aqui no Brasil. Nisso, o brasileiro sofreu muito com subprodutos. Então, o que a Honda tinha melhor, eu lembro que na época a CR 125 foi considerada a melhor dos tempos produzida lá fora. Então, a tecnologia era, a Honda era ponta na dos tempos, e a Yamaha era ponta na 4 tempos. Eu lembro lá fora. Pra gente só vinha o inverso. Só vinha Honda 4 tempos e Yamaha 2 tempos. Mas Júnior, a Yamaha premiou a gente com uma coisa linda. A Honda não tem de 350. A Honda não tem a moto, desculpa a expressão, que mais matou gente no mundo, que foram aquelas que não tinha aerofreio, era 350, mas aerofreio tambor lá fora. Mas a gente fabricou. Aquelas aqui era foguete, era briga com a CB. A Honda lançou a 750? Sim. Não é? Foi. Não é? 85. Mas teve uma briga para a Honda lançar a 750 no Brasil. Foi bronca. Teve um problema porque... por causa daquele contrato, daquela contrato. Aí, tanto é que ela só pôde lançar uma edição limitada, que era aquela preta com vermelha, que tinha um aro menor na frente. Aro 16, que era a primeira, que ela era importada. Ela teve a liberação para importar um lote. Sim. Para sentir o mercado brasileiro, e daí... Foi fabricado aqui. Depois foi fabricado aqui. Então teve todo um... E depois virou Indy, já no finalzinho virou Indy, né? Virou Indy. O Indy. Aí eu gostaria de dar uma observação aqui. Que essa Honda 750 Ford, muita gente achava que era o ronco mais lindo do mundo. O ronco da 750 Ford, até hoje, as pessoas já acham que essas novas, essas motos atuais, estamos em 2014, 2024. Foi lá atrás agora, Júlio, que viagem, que coisa boa. O tempo foi implacável. Achavam que aquela moto tinha um ronco fantástico. Eu ainda tenho amigos meus que tem bem umas 4 motos dessa ou 5 em casa, por causa do ronco. Mas, uma observação aí, porque vale a pena falar, porque não é todo mundo que tem essa experiência. Sim. Certo? Eu fui nessa época aí, eu fui para Belém. Sim. Fazer umas horas de voo lá no garimpo. Sim. E tive a oportunidade, o pessoal de Belém, um abraço para todo mundo aí, hein? Quem se lembrar de mim, um forte abraço. E tive a oportunidade de ir lá para as docas. Sim. Que tinha lá de Belém. Sim. Que o pessoal gostava de brincar lá, certo? E numa oportunidade me botaram, eu estava sem moto, aí me botaram numa tenderê lá, eu dei umas puxadas lá pro pessoal, bem legal, e apareceu um cidadão dizendo que tinha uma 500 de moto velocidade. Sim. Em casa, que essa moto só foi ativada, ele mal andou nessa moto. E ela só foi ativada. E ele estava até pensando em pegar ela para dar uma volta. Só que era uma moto 500 de moto GP e não tem farol, né? Não tem motor para pegar aquele motorzinho externo, o motor só pega no tranco, né? Era diferenciada. Sim. Então, rapaz, eu insisti, rapaz, vai buscar essa moto. Pô, se você que está assistindo, lembra, se você é o cara que pegou essa moto, você fez parte da minha história. Então, ele foi buscar essa moto. Quando ele chegou perto de mim, eu estava na avenida, junto com uma turma. Tu não sabe dessa história não, né? Aí eu estava na avenida assim, lá em Belém tem uma casa torta. Eu acho que todo mundo em Belém sabe qual é a casa torta. E era desnivelada, assim, propositalmente. Ou eu não sei se foi ela que cedeu e ficou. Virou um bar, né? Uma coisa assim. E chegou esse rapaz com essa 500 de moto GP. Sim.
parou na minha frente. Ele chegou assim, eu tava aqui, ele chegou, ela aqui, blá 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 blá. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Parecia uma briga de samurai. V4, né? Três cilindros. Sabe aquela embrolada? Cruzando. Aí que coisa mais maluca, né? Aí eu não andei nela, tá, pessoal? Ele fez, eu vou dar uma voltinha com ela aqui, tá? Depois eu vou embora pra casa, que não dá pra ficar com ela aqui não. Porque é uma motorinha regular, né? Sim. É pra estar na pista, não na rua, né? Exatamente. Aí ele pegou, ele fez uma volta num quarteirão, voltou, acho que foi lá pra perto do semáforo lá. E deu veio, aquela aí eu escutando, aquele cruzando, barulho. não sei, aqui no microfone não vou chegar ali perto. Mas. Ela deu uma engrossada que arrepiou todo mundo aqui. André, nunca mais eu vou escutar um negócio daquele. Ela deu uma engrossada. Sabe? Foi embora. Uma marcha em cima da outra. Então, pronto. Foi o ronco mais impressionante, bonito, emocionante que eu escutei na minha vida. Mas teve um dos dois. Não foi o quarto tempo. Não foi o quarto tempo. Que bom. Não foi o quarto tempo. E teve o segundo ronco que eu vou contar em outro dia, em outra situação, que foi quando tinham 40 motocicletas importadas de motocross, largando num campeonato mundial de motocross. Eu consegui ficar juntinho ali das 40, do grid de largada. Quando aquela bonitona passou com uma plaquinha de 5 segundos, as 40 no canto. Sim. Parecia que tinha uma espaçonave alienígena aqui. Ó, pessoal, não é brincadeira não. Não tinha controle de tração pra segurar Não, ainda, era o dedinho, né? 2 tempos logo. Rapaz. Não fiz isso não, mas o ronco que eu já escutei na minha vida foram esses. Eu tenho uma 1000 cilindrada, já andei várias vezes em 750 Ford. Pessoal, parabéns para quem gosta da 750 Ford, porque não conhece uma 500 de GP 2 tempos, né, de perto. É feito uma Fórmula 1. Você assiste Fórmula 1 na televisão, é uma coisa, mas fica lá nos boxes do lado deles lá para tu ver como é que funciona o sistema. Estava outro dia na internet, eu não sei qual foi se reuniu aquele pessoal daquele tempo. Wayne Rainey, campeão mundial, Randy Mamola, para andar com as motos dele que eles corriam, motores V4, 2 tempos. Coisa mais linda do mundo, aqueles rombos dali. O tesão que a gente ficava também naquelas corridinhas, mesmo daqui 2 tempos, depois da 125 vinham mais 250. Aí aquela coisa grossa da 125, a 250 era aquilo mais grosso, mais gostoso ainda. Aí, meu amigo, cada toque de macho em cima da outra, hein? Pessoal, é bom vocês se ligarem, vocês que são novatos aí no canal, se inscrevam no canal, não se esqueça de ativar o sininho lá, né? Certo? A gente tem muita história para falar, mas principalmente para essa galera nova que está no motociclismo agora, é bom também conhecer um pouco da história, tá? Então, o que é que significa, por exemplo, um motor 2 tempos, um pistãozinho desse tamanho aqui, ó. Pistãozinho aqui, eu acho que seria o quê? Uma 250, André? Sim. Já. Uma 250? A grade era 200, já era por aí. A W já era isso aí. Chegava a ser isso aqui era grande demais. A W era grande demais. Ó, eu acho grande e raso. Isso aqui é para uma 250, 2 tempos, tá? Não é nem o ela dá isso aqui no motor, que é uma parte móvel, né? A parte produtiva do motor. Sim. Numa 2 tempos, isso aqui, numa 4 tempos, para poder ganhar disso aqui, tem que ser bem 1 litro. Entendeu? Para dar o mesmo. Quase o dobro, né? O mesmo coeficiente. O mesmo coeficiente produtivo. O coeficiente produtivo e de arrasto, né? Porque o outro dá 2 voltas. Então, para cada 2 tempos, é motor, é emoção, é motociclismo. Quando falarem 2 tempos, pessoal, respeite, procure saber.
vale a pena até, se vocês tiverem uma oportunidade de andar numa dos tempos, você vê que ela incha, ela faz... Pronto, essa inchada dela, você não vê nenhuma moto 4 tempos. Então, infelizmente, desculpa, Júnior, infelizmente, Júnior, o pessoal daqui não tem essa oportunidade hoje de pegar uma dos tempos à altura, filé, como tem em São Paulo. Temos ainda no Insta, no Face ainda, o Face não morreu ainda, mas tem, Serrano Race. O pessoal procura aí, ele recupera RD350, tem outros dos tempos, ele recupera e deixa hoje tropicalizada para o combustível de hoje, que elas foram projetadas para aquele combustível daquele tempo. Lembrando que o combustível da gente agora tem 35% de álcool. Nossa. Então eles trabalham e deixam elas pité. Pense que ela saiu de fábrica agora. Então a gente aqui não tem uma renda, a gente não vê, o pessoal fica com medo de sair com a moto daquela, de quebrar e de ser roubado, de quebrar, de levar, de bater. Por quê? Porque não tem acesso à peça de reposição. São Paulo, no sul, o pessoal tem esse privilégio de estar ali de graça e você escutar um RD350 saindo, ou uma gralha ou os encontros de motores dos tempos. Pessoal, não se esqueçam, tá? Preste atenção nesse canal, veja esse conteúdo direitinho, porque amanhã que eu digo mais na frente tem um tempo, vocês vão estar falando isso que a gente está falando das motos de hoje em dia, entendeu? Vocês ainda tiveram o prazer de ter uma emoção de um motor de combustão interna, né? Um motor que tem ronco, um motor que anda, que você é gostoso da tocada, Tem ronco. Vocês ainda vão chegar nessa fase, que mais na frente só vai ser as elétricas, parece um monte de trolezinho na linha. Vai aparecer um nerd desse, João, querendo colocar ronco para emitir um som, para ter o som. Mas não vai ser a mesma coisa, não tem nada a ver. Nunca serve. Então, do mesmo jeito que vocês valorizam hoje em dia as motos com a tecnologia, que ainda bem que aquele doido. Qual o nome dele? Voltando, vou cortar. Vai procurar. Vou cortar. Ainda bem que nós tivemos uma pessoa que abriu as portas da importação, E sim, né? Abriu as portas das importações e a gente teve a oportunidade de ter produtos melhores. Pessoal, vai para Cuba para ver como é que é lá, para ver o que é que eles andam lá em Cuba. Vamos valorizar nosso país, vamos valorizar nossa história. Então, André, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos e vamos passando nossa história para o pessoal aí. Fechou? ok, fechado. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Não se esqueçam, tá? De ativar o sininho aí, dar o like. Aquela câmera ali e aquela câmera aqui. Beleza? Tá fechado. Fechado? Tá fechado. Um abraço aí. Tamo junto. Até a próxima.